Music na quinta. O InMusic dá-vos a conhecer os melhores músicos a nível nacional num tom informal. Hoje temos connosco João Gaspar, um músico de 1000 sons e das 1000 atividades. E devem-se perguntar o que é que eu estou a fazer com isto. E melhor, para responder a isso, ninguém melhor que João Gaspar. Deixa-me só...
É trabalho de canalizador. Muitos tubos. Miquel. Olá, João, bem-vindo. Olá, obrigado. Quem é o João Gaspar? Epá. Por acaso eu tenho tentado descobrir a resposta a essa pergunta todos os dias que passam, porque tenho muitos sonhos e como a minha mulher diz, eu tenho de escolher algum. Portanto, eu ainda não sei bem quem é o João Gaspar, eu estou a andar à procura há 30 anos. Portanto, é um bocado difícil chegar a essa conclusão. Dedico a minha vida ao ensino, dedico a minha vida à música, à composição, agora também sou maestro, já escrevi um livro, portanto, sei lá, há aqui qualquer coisa, um ponto em comum nisto, mas estou para descobrir o que é. E como é que foi o teu início na música? Provavelmente o mesmo início que tu tiveste. Nós, músicos de sopro, nós começamos nas bandas filarmónicas. E é um contexto, a maior parte de nós começa nas bandas filarmónicas, é um contexto que é incontornável na nossa vida, que é incontornável no início da nossa carreira. Eu comecei na banda filarmónica de Xãs, em Leiria, uma aldeia pequena. Quase que fui forçado a tocar trompa, contra a minha vontade. Entretanto, as coisas até se deram bem. Acabei por gostar um bocadinho do instrumento. Eu também devo confessar, o facto de ser exclusivo, era o único lá, o facto de ser exclusivo também dava algum alento. Uma pessoa eu era o melhor da minha terra. Era o único. E isto facilita muito, é um input, não é? Quer dizer, facilita a expressão que nós podemos ter num grupo, não é? Eu talvez diria que se nós fôssemos sempre só mais um, era mais difícil estarmos motivados. Então, assim, sim, e comecei aí. Eu tenho mais 2 irmãos gêmeos, somos 3 gêmeos. Começámos os 3 ao mesmo tempo. Portanto, fizemos o nosso percurso. Eles pararam mais cedo, porque seguiram as suas vidas longe da área da música, mas depois eu acabei por seguir a música, fui para o ensino profissional, na Metropolitana. E quando é que decidiste isso? O que é que mudou para pensares que vou ser músico profissional? Eu acho que as nossas decisões são sempre tomadas com base em experiências que nós temos. E, por norma, são sempre experiências ou muito felizes ou muito tristes, não é? Porque as experiências muito tristes podem ditar que nós já não vamos seguir determinado caminho e as experiências muito felizes ditam que nós podemos continuar aquilo. A verdade é que eu tenho a ideia de que foi o facto de eu me empenhar tanto nas poucas tarefas que ia tendo. Eu fui escoteiro, estava na banda filarmónica, na escola, eu queria ser jornalista. Acabei por também a desempenhar papéis fundamentais na escola, sei lá, fui delegado dos delegados, representei o Distrito de Leiria no Parlamento num programa para jovens, de política para jovens. Portanto, tudo estava encaminhado para fazer tudo menos música, não é? Para ter uma vida menos artística e mais, se calhar, talvez mais regrada, mais disciplinada. Quer dizer, afinal, acabei por ir também para uma vida mais disciplinada, mas enfim... Eu creio que o facto de me empenhar tanto levou aqui um conjunto de pessoas que me fosse começar a convidar para fazer parte deste projeto, daquele, e ao fim e ao cabo, essa participação começou a ser regular, comecei a tocar com A, B, com esta banda, com aquele grupo, com aquela orquestra, e eu acho que foi esse conjunto de experiências que me permitiu decidir, ok, sim, realmente era mesmo isto que eu queria fazer. Sentiste um talento ou nunca ligaste a isso? Isso é difícil nós respondermos, porque na realidade eu sentia que tinha facilidade em fazer determinadas coisas que os meus pares não tinham. Talvez isso seja o talento. Mas eu também nunca pude descobrir, porque eu realmente estudava todos os dias para fazer bem aquilo. Portanto, seria talento ou trabalho, não sei. Enfim, e fazia porque gostava. Eu costumo dizer muitas vezes isto, e digo isso aos meus alunos, que estão cá alguns hoje. Eu amo música e por isso é que eu segui música. Eu não segui música e por isso gosto daquilo que faço. Não, eu gosto mesmo daquilo que faço. Foi isso que determinou que eu queria ser músico. Que queria ter este estilo de vida, não é? Tocar aos domingos, aos sábados, à noite, seja o que for. E tu estavas no liceu, digamos, e voltaste ao 10º ano. Como é que foi essa... Bem, eu devia dizer, isto aqui é quase segredo, mas tu foste um bocado responsável também por isso. Sou o culpado. Sim, em parte.
Nós tivemos um pouco mais ou menos na mesma situação. Tu também começaste no liceu e depois foste para a Escola Profissional de Viana do Castelo. Importa clarificar aqui uma coisa. O ensino profissional em Portugal é uma formação, na minha opinião, de excelência. Excelência porquê? Porque é um ensino que está muito bem preparado para formar, para dotar cada indivíduo de capacidades técnicas específicas. Hoje em dia, há pouco tempo, vi uma entrevista, não me lembro de quem, bem, enfim, mas ele dizia que nós hoje somos educados, somos formados para saber mais sobre menos. É verdade. É uma tendência que depois nos leva, se calhar, a não dominar outras áreas que são fundamentais para a nossa vida, não é? Agora, se esse é o propósito, bem, as escolas profissionais então cumprem muito bem esse propósito. E a minha opção de ir para o ensino profissional depois de terminar o ensino secundário, portanto estamos a falar de fazer o de secundário 2 vezes, foi porque a Metropolitana era a escola com melhores condições para absorver novos alunos e com melhores condições para nos dotar de experiências, de capacidades. Por exemplo, a Metropolitana tem um lema que é uma orquestra de 3 escolas. Uma delas é a escola profissional. Tem lá também a escola superior e o conservatório. Quer dizer, geralmente quem vai para a escola profissional tem é dos 15 aos 18 anos, se fizer um ensino secundário, naturalmente. E um miúdo de 15 anos que possa estar em contacto com uma orquestra profissional, assistir aos ensaios, ou assistir a recitais de alunos do ensino superior. Quer dizer, está a construir uma formação de excelência, só pode, porque assiste sempre a referências mais elevadas daquilo que são o seu nível. E, portanto, tem objetivos definidos para a sua carreira. Alguém que tenta alcançar algo que ainda não sabe o que é, provavelmente não vai conseguir chegar a porto nenhum. E, portanto, isso foi fundamental, não é? Esse andar para trás para depois ganhar tempo. E foi uma aceitação fácil a nível da família? Tinhas boas notas, bom aluno? Os meus pais perguntaram-me, fizeram-me estranhamente uma pergunta mais do que uma vez. Eles nunca me perguntavam, gostas mesmo de sopa? Só me perguntaram isso uma vez, não é? Ou, mas gostas mesmo de carne? Ali não, foi várias vezes. Mas queres mesmo isto? E perguntaram incessantemente isto, mas foi durante alguns meses. Ou eles estavam mesmo curiosos, ou então estavam a tentar desviar-me deste percurso. Talvez não tivessem, mas o que é que alguém com 18 anos tem a certeza? Eu tenho 30 anos, não tenho certeza quase nada. Não é? O que é que alguém com 18 anos tem a certeza? Aquilo que nós vivemos nos últimos anos demonstra-nos que a vida é cheia de surpresas, não é? Está sempre a acontecer qualquer coisa. Mas temos de tomar decisões. E a mim pareceu-me a decisão mais acertada naquele momento. Portanto, eu até costumo dizer que não há más decisões. Porque as decisões são tomadas conforme o conhecimento e a experiência que nós temos naquele momento. Portanto, como nós não podíamos saber mais, também não podíamos decidir outro caminho. Portanto, é isso. Eu estou muito satisfeito. E o que é que se seguiu, então, à escola profissional? Depois entrei na Academia Nacional Superior de Orquestra, que é a escola superior da Metropolitana, e aí temos um contacto com a orquestra fantástico. Tocamos em orquestra praticamente todos os meses, além das aulas individuais, das aulas teóricas dos melhores professores, e além de podermos assistir aos ensaios da orquestra todas as semanas, porque a Orquestra Metropolitana funciona lá no mesmo edifício, tocamos todos os meses, temos pelo menos uma vez por mês concertos. Além disso, é uma carga horária intensa de ensaios e sempre com grandes figuras do meio musical português e, portanto, quer dizer, aquilo foi uma experiência fantástica. Depois da academia, eu termino a licenciatura e quando eu termino a licenciatura, creio que foi aí o marco, talvez um dos marcos mais importantes. Estima-se que mais de 50% dos jovens que terminam o ensino superior atravessam uma depressão. E eu creio que isso se deve ao facto de estarem inseguros e não terem certeza daquilo que vão fazer logo a seguir. É natural. Ou vão ganhar o ordenado mínimo tendo uma licenciatura e não foi aquilo que lhes prometeram. Quer dizer, enfim, não era essa a cenoura que estava à frente deles. Eu não estou a chamar burro, nem é isso próprio, não é isso, mas é uma expressão. E estima-se que estes jovens se sintam perdidos, não é? E eu próprio me senti perdido. Porque eu tinha, sei lá, eu gostava tanto disto, mas comecei a perceber que, então, mas eu gosto tanto de uma coisa e se calhar não posso ter sucesso com isto, não posso ser profissional desta área. Então eu vou fazer o quê?
E como é que se passa isso? À partida, tens de ter uma família muito forte por trás de ti, que te apoie, e eu tentei sempre esconder isso um bocado deles, mas o apoio, não é, incondicional, mostrar que qualquer que seja a decisão que a gente tome, está certa. Isso é o melhor. Eu acho que se qualquer pai, se puder fazer isso a um filho, pela minha experiência, acho que porque isso é um fardo a menos. Porque eu acho que nós, como filhos, tendemos, sobretudo, depois daquela idade em que nós contestamos os nossos pais e questionamos tudo aquilo que eles dizem. Mas porquê? Depois dessa fase, eu acho que nós, filhos, tendemos a procurar a aprovação deles. E tentar respeitar e cumprir e chegar aos objetivos, aos desígnios que eles traçaram para nós. E, portanto, se nos tirarem esse fardo de cima, as coisas são muito mais fáceis. E, portanto, eu obviamente, devo sempre à minha família essa condição. É claro que eu também senti um pouco de pressão. Nós atravessámos ali 2014, 2015, foi ainda ali uma grande ressaca da crise económica que começámos a ter no início de 2010. E, portanto, os meus pais com 3 filhos, as coisas não eram fáceis. E eu senti a necessidade que queria ir trabalhar, precisava de trabalhar para pagar... a falta de melhor expressão, as minhas contas e aquilo que eu queria mais. E, curiosamente, há coisas que não acontecem por acaso. A Força Aérea Portuguesa tinha aberto concurso, eles abrem concurso anualmente, tinha aberto concurso e eu decidi, ok, então, se há concurso para trompa, bem, é um trabalho. É preciso deixar aqui uma nota que para muitos que tendem a achar que as bandas militares são um meio de grande referência, sim, são, é verdade. Mas há outro reverso da medalha, que é a música e a disciplina militar, à partida, nos livros que nós possamos ler, não são muito compatíveis. Quer dizer, os músicos têm uma atitude, uma forma de ver a vida muito mais liberal, muito mais tranquila. Tem que ver com o modo de vida, quer dizer, nós estamos em... Isto aqui já é parecido ao regime militar, que é, nós estamos em regime de prontidão. Nós estamos sempre à espera que haja uma chamada para nós irmos fazer um concerto e mas nós estamos sujeitos, estamos dispostos a fazer isso a qualquer hora e, ok, como é que vai ser a tua próxima semana? Ainda não sei. Não sabes? Não, é o que vier. Quer dizer, então esta forma de vida é muito própria dos artistas. E isso é um bocadinho incompatível, não é? E contraditório à disciplina militar. E, portanto, a mim parecia-me um bocado confuso eu poder desempenhar as funções de músico na Força Aérea. Mas, olha, entrei e, portanto, lancei-me às coisas, deixei que as coisas seguissem os seus destinos e, passado 3 anos, entrei nos quadros da Força Aérea. Agora sou sargento na Força Aérea Portuguesa, na banda de música da Força Aérea. Sou músico e, portanto, quer dizer, eu faço uma coisa que gosto todos os dias e tenho a oportunidade de fazer parte de um grupo de nível de referência em Portugal, que é a banda de música da Força Aérea. Portanto, eu só podia estar mais grato. Não sei se a mim próprio por ter tomado a decisão e por ter tido coragem, mas, enfim, eu acho que há o acaso da vida de me ter colocado os repousados à frente e eu só fui apanhando. E, felizmente, não encontrei uma casa de bruxas, não, aquelas bolachas comestíveis, mas encontrei acho que um caminho luminoso para seguir. Portanto, isso até me permite eu poder sonhar agora com outras coisas. E como é que começa a composição? Que é mais uma das coisas que fazes. Eu sentia que estava a fazer poucas coisas na vida. E então, eu dava aulas em 3 conservatórios, enfim, felizmente, fui convidado sempre para dar aulas e, além da atividade intensa da banda de música da Força Aérea, eu tinha projetos próprios em Leiria, nas Chances, que é fazer projetos de ensemble de metais para estimular os miúdos da banda a ficarem lá, a gostarem daquilo. E uma orquestra ligeira, bem, eu estava metido em uma série de coisas. Mas achei que faltava qualquer coisa para a formação dos meus alunos. É que há uma lacuna no repertório, para os alunos ali do 1º ao 5º grau. Há repertório que não está escrito, e sobretudo português, e que pensa um pouco numa alternativa técnica que os possa estimular e fazê-los compreender como é que funciona aquele instrumento tão complexo, mas de uma forma divertida. Além disso, tive uma proposta. O professor Ricardo Matosinhos, que é uma grande referência para nós, perguntou-me se eu tinha alguma coisa para trompa, se estava interessado, ou qualquer coisa assim. Até porque ele queria dedicar-me uma obra.
E então ele dedicou uma obra, por causa da tese de doutoramento dele, e ele precisava de uma obra de um compositor português que se enquadrasse que enquadrasse os pormenores técnicos, que mostrasse como é que um trompista escreve para trompa, né? Que sonoridades é que vai buscar, porque conhece melhor o instrumento que um compositor que seja pianista, não é? E eu pensei, olha, que giro. Talvez eu possa encaixar esta atividade entre a 1 e as 2 da manhã de todos os dias da minha semana. E então escrevi esta obra que acabei de tocar, A Pasteleira. A Pasteleira é inspirada na bicicleta que o meu avô usava para ir para o campo. É aquela GIE, que era a marca mais conhecida, creio que sou de Cantanhede. A Pasteleira era essa bicicleta tradicional portuguesa. Pensei, isto se calhar é o início de uma viagem. Então escrevi A Pasteleira em 2019, creio eu, inclusivamente para ele poder estrear num recital que fizemos em conjunto. E resultou esta obra engraçada, em que eu descobri isto só por experiência, na brincadeira, porque eu consegui tocar o mesmo tema inicial, eu consegui tocá-lo no final, sem quase as bombas, não é? Então, para o público também perceber o que é que nós podemos fazer com o instrumento, que sonoridades é que nós podemos ir buscar e com o mínimo de recursos possível. Então, no início da obra, mostro uma obra completa, uma sonoridade bonita, a trompa muito bem construída, e depois a bicicleta faz a viagem, mas a corrente sai do carreto, e então há aquele efeito todo e pronto, e terminamos a obra com o tema assim. Creio que foi um resultado interessante e até para podermos acrescentar algo mais aos recitais de música clássica, que é menos algo formal, mas algo que entra em contato com o público, que deixa o público curioso. E tens mais alguma peça que possas tocar para nós? Por acaso tenho. Tens? Tenho muitas obras. Eu escrevi uma peça para um amigo nosso, o professor Ernesto Miramontes, é um professor de México, professor da Universidade de Veracruz, no México. Conhecemos, eu e o Miguel, tocámos na Orquestra Mundial juntos. Não foi lá que nos conhecemos, mas, enfim, lá ainda aprofundamos mais a nossa amizade, porque tocamos os dois o mesmo instrumento. E o professor Ernesto é um ser humano completamente fantástico. Super amistoso e muito dado, muito generoso. Então eu decidi que queria escrever algo para o meu disco Postcards, depois provavelmente falaremos a seguir. Queria escrever algo que deixasse uma marca daquilo que é a música popular portuguesa. E o que eu escrevi chama-se Estampas Portuguesas. E estampas é selos, em espanhol, em castelhano, é selos. E então eu escrevi 4 selos portugueses. Escrevi um selo do Minho, inspirado na música Vós Chamais Morninha, desculpem, não é do Minho, das Beiras, da região raiana, Vós Chamais Morninha. Depois escrevi um segundo andamento do Alentejo, um tema de canto alentejano, mas esse é um tema original. Escrevi um terceiro andamento chamado Fandango, que é do Ribatejo, e um último andamento do Minho, que se chama Zé Pereira. Zé Pereira são as figuras carnavalescas do Minho, que dançam ao som de bombos. É muito giro. E o que eu trouxe hoje foi o Ribatejo. Porquê? Porque estamos em Vila Franca, estamos no concelho de Vila Franca de Xira e não há nada mais próprio daqui para se ouvir que não, se calhar, o fandango. Vamos a isso.
É curioso que, e desculpa-me esta explicação, mas o fandango, eu escrevi o fandango e fui à procura da estrutura, e a estrutura obedece à estrutura tradicional, popular. Eu tive a falar com acordeonistas que tocam em arranjos folclóricos para tentar perceber, para ser o mais fiel à tradição. Até porque o objetivo desta obra é ser tocada depois do ponto de vista internacional, e nós podemos levar a música popular portuguesa a outros meios. E para quem não sabe, o fandango é uma dança tradicional que se faz entre dois campinos, entre dois dançarinos, e geralmente homens. Eu, aliás, penso que por tradição homens. E é um duelo. Portanto, o fandango começa numa determinada velocidade e vai acelerando, 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 tal e qual como eu fiz. E eu represento isso também no final com uma mudança de tom, meio tom acima, mas uma coisa que também é muito, muito particular desta dança é os pés. Portanto, os dançarinos usam muito a biqueira da bota e o calcanhar para fazer os passos. E, portanto, é por isso que eu termino esta obra justamente com esse pormenor. Ou seja, para termos aqui uma imagem, um selo mais completo possível do Ribatejo. E falando daquelas coisas todas que tens aí, explica-nos. Pois, aquilo é assim. O que Aquilo é é aquilo que a minha mulher não desejava ver em casa todos os dias, não é? E este aqui também, que tu começaste. Isso também, sim. Ela isso pensa que é lixo. E eu já lhe disse, não, isso vai dar jeito um dia quando perdemos gasolina, dá para sempre para abastecer o carro. Portanto, ando sempre com isso no carro, que é para já não ocupar espaço em casa. Por acaso, é assim, essa trompa que tu tens aí, se é uma trompa, é uma trompa com a mesma dimensão que a minha trompa moderna, se tivesse o comprimento total do tubo. Sei lá, talvez sejam 3 metros, 4 metros. E é o intermédio entre esta trompa que eu aqui tenho, que é uma trompa de caça, e a trompa moderna. Vamos lá ver. Esta trompa é o princípio, e eu posso exemplificar. Aliás, o princípio não é isto. O princípio é aquele corno. E eu gostava de exemplificar para as pessoas terem uma noção de como é que estas coisas são. Mas é que é muito curioso, porque a trompa é um instrumento que foi criado, ou melhor, que foi desenvolvido sempre para servir uma única função, que era a função bélica, ou seja, a função da guerra. Okay? O objetivo era o exército ser avisado de que vinha um exército inimigo, ou que estavam a ser atacados, ou coisa que o valha. E portanto, todos estes instrumentos que nós temos aqui são instrumentos que eram utilizados para esse propósito, com exceção da trompa moderna, que é uma trompa já muito mais avançada e que é mesmo para fazer música de orquestra. E isso começava com o corno. O corno, ou chifre, ou ainda o búzio, nas zonas mais costeiras, são instrumentos que eram utilizados justamente para fazer esses sinais sonoros. Chamar, inclusivamente para chamar gado, por exemplo. E soava qualquer coisa assim. Aliás, soa. Interessante. Ok. A partir daqui é que nascem todos os instrumentos. É claro que a capacidade sonora deste instrumento é muito limitada. Com a idade do bronze, os romanos depois acabam por desenvolver instrumentos mais complexos, utilizados também justamente para os mesmos fins. Nós vemos muito, se virem o filme Ben-Hur, por exemplo, é um filme que nos mostra muito bem esse tipo de instrumentos, o litus ou o cornos, às vezes com uma campana virada para cima, e que muitas vezes nós vemos nos filmes associadas à chamada dos gladiadores. Esses instrumentos tiveram muito protagonismo durante muito tempo. Não sei exatamente qual é a região de origem, mas neste momento eu tenho aqui uma peça histórica que se chama corps de chasse, trompa de caça, e que é utilizada exatamente para esse fim. Portanto, o fim já não era matar humanos, era matar animais.
Portanto, era lazer. É importante nós contextualizarmos e não percebemos que isto aqui era uma atividade atroz. Tem a ver com o pensamento humano daquela época. Estamos a falar da Idade Média e fim da Idade Média, portanto, tudo a partir do século, talvez século IX ainda não, porque havia muita guerra, mas a atividade da caça intensifica-se provavelmente no século XIV, XV adiante, e portanto esta trompa que nós temos aqui até é provável que seja uma trompa que tenha sido utilizada já no século XVII, XVIII, mas inclusivamente para essa atividade. O que é que acontecia? Os príncipes, os nobres, iam à caça e precisavam de identificar de um lado para o outro do bosque que animal é que tinham encontrado. Então utilizavam estes instrumentos para indicar. Por exemplo, avistavam um javali. Eu acho que eles não tinham toques para identificar o peso, a cor e a envergadura do animal, mas pelo menos para identificar o animal tinham. Mas, por exemplo, encontravam um javali. Podiam tocar qualquer coisa, como... Não fugia. Pois, se calhar fugia. Bem, mas é assim, a história está toda reescrita e reescrita, portanto nós não sabemos a verdade sobre tudo. A verdade é que faz sentido que estes instrumentos pudessem ser utilizados para comunicar através do bosque, porque eram sonoros e podiam-se ouvir bem. Eu acho que os javalis são surdos. Curiosamente, é que há fenómenos que acontecem e nós também assistimos a isso. Por exemplo, as bandas filarmónicas, muitas delas foram criadas no 1º de dezembro e, muito particularmente, justamente eram grupos de músicos para tocar o hino da restauração, para celebrar a restauração da independência em 1640. Mas estamos a falar de bandas que nasceram, que foram criadas maioritariamente no final do século XIX. Portanto, já a acompanhar pensamentos, tendências republicanas. Portanto, pensemos nisso. E, portanto, eu creio que há outros fenómenos que também acompanham o contexto social. E eu trouxe aqui uma coisa, que é um exemplo de para onde é que isto provavelmente evoluiu. Esta obra que eu vou tocar chama-se Le Rendez-vous de Chasse. Um rendezvous é um encontro. É quase um comício. Não, mas é um encontro. E hoje há muitos rendezvous. Nós, sei lá, há uns tempos cometeram uma atrocidade e mataram, sei lá, 200 ou 300 cabeças de gado numa área protegida qualquer. E, portanto, isso poderia ser um rendezvous. Mas vamos associar o rendezvous a uma coisa mais positiva. O rendezvous, então, os aficionados, as pessoas dedicadas à caça, juntavam-se. Então, um compositor italiano, Gioacchino Rossini, escreveu este rendezvous de chasse. E perguntemos, mas é um nome em francês escrito por um compositor italiano. Mas é conhecida a obra de Rossini em França. E, portanto, a ligação é muito presente e ele decidiu construir isto. E eu tenho aqui, posso tocar aqui, com um instrumento histórico, portanto, provavelmente para muitos de vós vai ser inédito, porque vão ouvir um tema que foi escrito justamente para um instrumento destes. E é giro.
E como é que chegamos àquela que está ali na mesa? Boa, isso é uma boa pergunta. Mas, contrariamente àquilo que se calhar seriam expectativas das pessoas, aquilo não é um volante de carro sacado de um Peugeot 106 de 1997. É mesmo uma trompa de caça. Como é que chegamos? A trompa evolui e, reparem, eu aqui só consigo tocar aquela gama de notas, não é possível mais. Tenho de utilizar a minha a boca, os lábios, a vibração, tenho de controlar para conseguir chegar a determinados sons. A trompa passa por uma evolução que se chama trompa natural e este é o instrumento mais próximo, apesar de ser de plástico, mas o objetivo aqui seria... Na realidade, as trompas não diferem muito, seria mais ou menos parecido com aquilo, mas o trompista já usa a mão dentro da campânula, portanto, dentro do orifício, para controlar a afinação. Esta trompa é muito difícil medir isso, mas... Ok, seria mais ou menos isto. Porquê? Porque o Beethoven decide começar a introduzir a trompa na orquestra para nos dar sonoridades... Aliás, mentira, muito antes de Beethoven. Na corte de Luís XIV. Na corte de Luís XIV, nós tínhamos um compositor chamado Jean-Baptiste Lully. Provavelmente terá sido ele, as referências são que terá sido ele, esse compositor, a introduzir a trompa, mas a trompa era uma trompa destas, era só utilizada nas músicas da orquestra só para dar aquela sonoridade de caça, de campo, porque se nós ouvirmos estes sons associamos sempre ao campo, provavelmente, porque é muito cru, muito, muito pouco trabalhado, não é? Muito bruto, talvez, muito barroco. E depois, os compositores, por aí adiante, começam a introduzir. Naturalmente, a música começa a avançar para algo mais complexo e os instrumentos têm de se adaptar também às necessidades dos compositores, e até porque as técnicas de construção, nós chamamos de luthier de instrumentos, começam a avançar e, portanto, os instrumentos acabam por se mudar. E eu provavelmente até diria que os músicos é que se adaptam às novas tendências técnicas e não... Mas é parte a parte, porque a nossa necessidade aguça o engenho, portanto, é maioritariamente até isso que acontece. E, portanto, essa trompa, talvez até pelo tamanho, talvez fosse uma trompa mais parecida, em termos de tamanho, com aquilo que fosse utilizado mais depois nessa época. A trompa como a conhecemos hoje é uma trompa pensada para salas grandes. Portanto, o Beethoven consegue uma coisa, a democratização da música. O que é que quer dizer com isto? A música não era para toda a gente. Isto que nós estamos aqui a fazer era impensável há 500 anos atrás, completamente impensável. E há 400 e há 300. A música não era para todos, era só para quem fazia parte da aristocracia, para quem estava na alta sociedade. Enfim, o Beethoven consegue começar a executar as suas sinfonias para mais gente e depois abre aí o precedente para que nós possamos ter a música como hoje temos, para toda a gente. E se a música é para toda a gente, então as salas, os espaços têm de ser maiores. Daí a construção de grandes teatros. Para terem noção, o Teatro de São Carlos, em Lisboa, foi um dos principais palcos, talvez... diria top 3, top 5, qualquer coisa assim, dos principais palcos da Europa. E estamos a falar sempre de música ocidental europeia, ou seja, música de tradição europeia, não de música asiática, ou seja o que for. Mas era o principal palco e tem uma dimensão abismal. E, portanto, os instrumentos têm de ganhar nova capacidade sonora, não é? Enfim, e, portanto, os instrumentos começam a ser construídos em novos materiais, a ter mais pujança sonora. Além disso, o sistema de válvulas e de pistões é desenvolvido no século XIX, com a Revolução Industrial, lá está, novas possibilidades técnicas, e os compositores, eles próprios começam a usar os instrumentos já novos para também acudir às suas necessidades. A música deixa de ser tão
A música clássica obedece muito, vamos trocar por miúdos, e há falta de melhor expressão para que todos entendam. A música do período clássico, Mozart, Haydn, Beethoven, constrói-se sobretudo sobre escalas, arpejo, enfim, muito simples, tudo muito intuitivo. A música romântica já contorna um bocadinho, Beethoven já faz isso, já nos leva para outros caminhos e traz-nos caminhos que nós nem... É sério, vai para aqui a música. E, portanto, isso só é possível com instrumentos que já consigam fazer passagens cromáticas, não só diatónicas, ou seja, não só em escalas, mas essas passagens de meio tom, por exemplo. Isto é um intervalo de meio tom, portanto, estes instrumentos sem a mão, por exemplo, não eram capazes, não é? E a trompa de caça usava-se a mão, mas o som fechado soa estranho. E estas trompas já permitem que não soa estranho, que os sons soem todos iguais. Isto é fantástico, não é? E chegamos aqui. Sim. Então se calhar ouvimos uma peça... Podemos ouvir. Podemos ouvir. Agora, há uma coisa interessante, que é, a próxima obra que eu vou tocar foi escrita a pensar nos meus alunos. Eles acham que eu não penso neles, mas eu penso muito. Foi escrita a pensar nos meus alunos e foge um bocadinho àquilo que é o padrão dos recitais da música clássica. Portanto, eu decidi trazer para os meus alunos uma ideia, que é, por que não fazer música mais leve, mais ligeira, um pouco aproximada da linguagem do jazz e utilizarmos poucos recursos técnicos para a trompa. Repara, eu chamei a esta obra Baby Hippo, Fá Mi Fá. Ou seja, hipopótamo pequenino, hipopótamo pequeno, não é? Bebé, Fá Mi Fá. Chamei de Fá Mi Fá porque a obra é toda construída sobre estas notas. Só isto. Isto aqui é o modo da obra. Portanto, até parece fácil, não é? Os meus alunos só têm decorado as notas, Fá Mi Fá. É fixe. Ok, só que, pronto, a partir daqui uso outras técnicas, por exemplo, passagens em que nós temos padrões em que temos de utilizar sempre as mesmas posições. Por exemplo, tenho aqui uma passagem que só tenho de fazer isto, é assim, tá, rá. Muito simples. E, portanto, basta eles memorizarem, são as passagens mais difíceis. Só tenho de fazer isto. Portanto, é sempre movimentos alternados. Isto é uma forma de eles se divertirem a usarem poucos recursos técnicos no instrumento e, portanto, podem avançar de nível, não é? Compreender o instrumento. Como disse, esta música já é assim meio do estilo jazzístico, estamos a falar de um estilo que nasce já no século XX e, portanto, foge àquilo que é o repertório maioritariamente escrito para a trompa, que é um repertório muito clássico, ou do período romântico, muito nobre e tal, muito altivo. Ok. Baby Hippo, Fá Mi Fá. Agora, assim, aproveito para explicar, já que acordaram o hipopótamo. Este realmente, o som inicial desta música é exatamente o hipopótamo a bocejar porque acabou de acordar. Portanto, obrigado pelo despertador, deu jeito. Ok, obrigado. Não, faz parte da obra e vou incluir. Ok.
Eu gostava que tivesse à vontade de fazer questões ao João. Devem ter muitas questões. Se calhar tem muitas questões depois de ouvir tanta coisa estranha. Coisa. Ou se calhar não. Também podemos deixar espaço às pessoas para pensarem agora no que é que... Enquanto pensam, Sim. Como é que veio a ideia de fazeres um CD? Uma vez ouvi alguém dizer, não me lembro quem, que, bom, então eu sou um artista e não tenho nada gravado, quer dizer, um dia vou desta para melhor, e não há nada que registre a minha passagem pela Terra do ponto de vista artístico, não é? Eu achei que era um conceito interessante, realmente. Por que não fazê-lo? Agora, a outra questão era, porquê fazê-lo? Não é? Ou será que é correto fazê-lo? É que nós músicos temos uma coisa muito interessante. Nós gostamos muito de estar no palco, gostamos muito de tocar para as pessoas. Aliás, isso realmente é aquilo que nos satisfaz. Não há... Os recursos financeiros são sempre necessários para a nossa sobrevivência, mas eu posso arriscar-me a dizer que o que nos move mais é o contexto onde nós podemos tocar e o tipo de público que nós podemos tocar com a música. E temos todos um pouco alguma reticência em projetar o nosso trabalho num registro discográfico. Porquê? Porque ficamos sujeitos à crítica, não é? E nós na música somos todos muito críticos uns com os outros. Eu acreditava que era para todos melhorarmos, mas não é bem assim. É para alguns ocuparem o lugar dos outros, vai ser sempre assim. Mas eu decidi que estava na altura certa e que tinha de pelo menos deixar esse objetivo na mesa. E então, em 2020, decidi, olha, no primeiro trimestre de 2021 Não, estamos em 2020, sim. No primeiro trimestre de 2021 tenho de gravar um disco. É o ano em que faço 30 anos. Ok. E fiz. E tive de fazer, porque obriguei-me a mesmo. Foi preciso muita disciplina e arriscar. E atenção, filo numas condições um bocadinho adversas, mas sempre consciente que, e tu ensinaste-me isto e eu concordo inteiramente contigo, que é mais vale feito que perfeito. E nós muitas vezes temos de tomar uma decisão, ou deixamos feito, ou então não fazemos. Eu prefiro fazer, porque nós temos muitos colegas meus que são excelentes profissionais e que nunca vão deixar registros discográficos porque estão sempre à procura do pináculo da perfeição. E, quer dizer, isso é altamente castrador, não é? Então, entretanto, nunca fazemos nada. Porque é muito difícil, nós passamos muitas horas sozinhos. A atividade da música é muito isto. Nós passamos muitas horas sozinhos a tentar perceber como é que estes instrumentos se comportam, o que é que nós podemos fazer, o que é que temos de fazer para chegar àquilo. E isso envolve, é desgastante. Muitas vezes leva-nos à loucura de... Quer dizer, é muito tempo sozinho a lutar contra as nossas frustrações, que é aquilo que não está bem. E, portanto, é natural que nós encontremos muitas adversidades para fazer um trabalho um pouco mais acima. Mas, como eu disse, foi preciso ter alguma coragem para perceber que estava na altura de fazer alguma coisa. E então decidi gravar temas que eu escrevi por variadíssimas razões. Primeiro, se calhar porque ninguém ia tocar as minhas coisas. Então foi uma oportunidade que eu encontrei das minhas coisas ficarem gravadas. Pronto, ao menos fiquei salvaguardado. Mas decidi gravar. Até para haver um registro discográfico e para as pessoas, os meus alunos, por exemplo, ou quando eu digo os meus, digo também outros alunos, possam aceder ao repertório. Porque, por exemplo, o Fandango é uma obra que já é de nível superior, naturalmente, não é uma obra para um aluno dos 10 aos 15 anos, naturalmente, mas também é para alunos, não é? Quer dizer, e então o meu disco atravessa todas as fases do ensino da música, e esse é o meu objetivo, é que isto possa servir de material pedagógico. Porque o conhecimento é infinito e tudo mais, mas não me serve nada ficar com ele, portanto, mais vale partilhá-lo. E posso partilhá-lo desta forma, e o disco foi uma forma de o fazer. Como é que tem sido o feedback do CD? Achas que as pessoas ouvem trompa? Este instrumento é muito estranho para alcançar massas como outros géneros musicais. Mas o objetivo está cumprido. O feedback tem sido muito positivo. As pessoas, geralmente, sobretudo com o meu espetáculo, porque eu faço um espetáculo de apresentação deste disco, que se chama Uma Trompa Mil Sons,
as pessoas saem sempre, e talvez essa seja a vantagem, as pessoas saem sempre surpreendidas. Portanto, à partida, o que é que nós fazemos? Uma trompa, não é? Baixamos as expectativas. As pessoas vão ao espetáculo e veem 1000 sons e, portanto, é sempre acima das expectativas que tinham. Portanto, saem sempre satisfeitas. É uma estratégia de marketing infalível. Se quiseres, depois posso dar truques. Mas tem sido gratificante, porque as pessoas têm, e o meu objetivo está a ser alcançado. As pessoas conhecem a trompa de ouvir, e nem sabem que é uma trompa de ouvir as bandas sonoras, não é? Nos filmes, etc. E acabam por perceber que este instrumento pode fazer realmente coisas... 1000 sons. 1000 sons, podem fazer 1000 sons, exatamente. Não sei se já tiveram tempo para pensar nas questões. Não sei se a Ana tem alguma. Bom, se não têm questões... Olha, Miquel, eu posso... se tiverem alguma questão... Eu acho que estão muito tímidos. Eu acho que as pessoas... Acho que sim. Então, olha, eu vou explicar às pessoas, vou só mostrar às pessoas ali aqueles 2 copos que eu ali tenho. Um copo de vinho que está virado para baixo e o outro cone de gelado que também está virado para baixo. Porque as pessoas podem estar... o que é aquilo? Então, mas ele... Ok. Então, por exemplo, temos aqui uma surdina. Eu sei, vocês tinham esta questão, mas estavam com vergonha de a fazer, então eu esclareço. Isto aqui é uma surdina. Este objeto serve para nós podermos abafar o som. Na realidade é abafar o som. Tornar um som mais longínquo, quando queremos que não soe tão forte. Por exemplo, é bom para estudar, certo, João? Isto é espetacular, David. Isto para estudar vai ser maravilhoso. Portanto, evitamos de chatear os pais lá em casa, ou a família, ou seja o que for, até o gatinho não ouve. Portanto, se qualquer tema tocado com este... Qualquer som tocado com este objeto será mais ou menos assim. Ok? Isso foi desenvolvido quando a lei seca, não? Exato. Podia ter sido. É verdade, bem visto. Esta surdina é uma surdina metálica e é para fazer justamente este som, que é o chamado som boucher. Boucher é francês. Nós, os trompistas, somos todos muito requintados, somos muito snobs. Queremos sempre som, palavras e tal. Por exemplo, quando levantamos as trompas assim na orquestra para tocarmos algo muito forte, chamamos isto bells up, em inglês, que é bells, campânulas, up, em cima. E é tudo para ser muito complexo, para ser inatingível. Os músicos clássicos são muito assim, que tudo seja muito inatingível, que é para nós parecermos realmente seres da outra galáxia. Devo-vos avisar que somos. Não, estou a brincar. O boucher, esse som fechado, é mais um efeito sonoro, mas é sobretudo explorado no período romântico. E, na realidade, aquilo que se faz é introduzir a mão dentro da campânula e faz este som anasalado. Isto foi inventado pelo Nodi, porque o Nodi precisava de uma buzina para o carro dele. Portanto, resultou. E então, a partir daí, ficou sempre. Portanto, na realidade, se eu tocasse esse som aberto, normal, soava isto, mas como introduzo a mão, okay, é boa para pessoas constipadas. E, portanto, esta surdina, aquilo que vem fazer é substituir a mão, porque permite uma melhor afinação. Há muitas sinfonias, lá, por exemplo, Mahler utiliza isto em abundância, e então esta surdina permite nós fazermos uma passagem com maior afinação, mais clareza. Agora não foi com tanta clareza, mas tenho de estudar. Tenho de estudar mais com o copo virado para cima. E essas peças todas que isso desmonta-se? Exatamente. Eu fiquei surpreendida quando vi há bocadinho retirar algumas peças que não fazia a menor ideia. Sim, às vezes eu também fico surpreendido quando o meu mecânico tira peças do carro. Eu acho que este tipo está a fazer. Mas depois ele volta a metê-las. Geralmente não é no mesmo sítio. Mas é se calhar porque eu vou sempre ao mesmo. Eu tenho de mudar. Então, isto são bombas. Estas bombas são utilizadas para afinação. Okay? Quase que poderia fazer qualquer coisa com... Agora enganei-vos, porque eu fiz tudo com a boca. Mas, se eu mexer, provavelmente não soube grande diferença.
e agora não vos enganei mesmo, portanto estão a ver a diferença que faz. São bombas de afinação, mas também são para tirar a água, não é baba. Nós, quando sopramos lá para dentro, o ar condensa, portanto, para quem ainda não aprendeu o ciclo da água, depois terá a oportunidade, há livros que falam sobre isto, é a mesma coisa do ciclo da água. A água entra em vapor, entra em contacto com o metal que está frio, condensa, faz água. Então não é baba, eu posso pôr isto no chão de casa, que tenho logo raspanete. Então, portanto, estas bombas podem ser utilizadas para tirar a água, ok? Ajuda-nos muito, porque muitas vezes estamos a tocar e aquilo que se ouve é glu, 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 porque está a água ali dentro acumulada e é música aquática, é giro, mas não é esse o objetivo. Portanto, podem ser realmente tiradas. Como viu, eu tirei as bombas e consegui tocar na mesma. Mas porquê? Porque eu utilizei apenas as chaves correspondentes à tubagem que eu tinha. Porquê? Estes instrumentos com esta estrutura funcionam desta maneira. É muito, muito simples. Nós temos sons básicos. Ok? Se eu utilizar esta chave do meio, por exemplo, eu baixo meio tom, pela dimensão que este tubo tem, eu aciono e o que é que vai fazer? O ar vai passar por um tubo maior. Se a onda se vai propagar por um tubo maior, a frequência da onda vai baixar. Ou seja, o som vai ser ligeiramente mais grave. Está tão estudado matematicamente desde Pitágoras que, na realidade, aquilo que se passa é que eles conseguiram medir que esta distância faz baixar meio tom à nota. Okay? É como nós temos de tocarmos uma tecla branca no piano e depois tocarmos na tecla preta imediatamente anterior. Baixa exatamente essa afinação. E assim sucessivamente. Portanto, é essa a mecânica que estes instrumentos faz. Nós acionamos as válvulas e o ar passa por essas bombas. Ok? Agora, sim, podem ser tiradas, às vezes para tornar o instrumento mais leve, mas enfim, isto é um pormenor, é um detalhe que eu gosto de utilizar nas minhas obras. Por acaso é a única que tem este pormenor, porque dá muito trabalho, depois temos de estar a pôr as bombas todas no final. Mas sempre dá para mostrar realmente que é possível fazer tudo e mais alguma coisa com este instrumento. Não risca quando fazes com a bomba aí? Porque os pais dos alunos não vão gostar que toquem essa peça. Pois, é verdade, eles compram trompas, o instrumento é caro e depois, imagina, estão aqui a arriscar. Pois, é uma boa pergunta. Eu nunca reparei em riscos. Isto não risca. Não, não sei, até deve ser por causa do material, mas se calhar se fosse um diamante, não é? O diamante é utilizado para cortar vidro, provavelmente aí riscaria. Como é o mesmo material, provavelmente não risca por isso. Eu também não estudei química, mas é provável que seja por isso. Mas se fosse outro material mais denso, uma rocha, qualquer coisa assim, de outro minério, se calhar arriscava, mas não risca assim. As moças nas trompas são piores, porque este instrumento, este caracol, ele às vezes move-se. Nós às vezes queremos pousá-lo numa cadeira e não é fácil. Muitas vezes pousamos assim e aqui há uma parte metálica e depois vem a irmã correr atrás do gato e dá uma cacetada e deixa a trompa. Portanto, eu digo sempre aos meus alunos para ou estudarem no quarto, deitados na cama, que é onde é o sítio mais fofinho para não arranjar moças. É porque depois as moças também criam ligeiras desafinações, é possível, mas enfim, às vezes é mais o sentido estético que não é tão agradável. Mas é assim, nós temos um hábito de dizer que uma trompa sem moças não é uma trompa, não é? Portanto... Não sei se já tem alguma questão. Sim, há pouco falou... A pergunta é mais geral, Claro. Mas para um instrumento da trompa aplica-se bem. Há pouco falou que quase foi compelido a estudar esse instrumento quando iniciou a atividade. O que é que faz realmente uma criança pequena pegar num instrumento assim, ou seja, porque eu vejo toda a gente a tocar viola, eu vejo muitos a tocar piano, aparece na televisão, etc., ou a tocar bateria. Exatamente. Não vê facilmente alguém a tocar trompa, não é? E tem uns trompas muito Sim, sim, é esse instrumento. E como é que chega a uma orquestra filarmónica? Isso eu compreendo e depois agora é trompa para tocar. Isto tem que ver com... Por exemplo. Tem que ver naturalmente com o contexto, porque eu na altura não tinha telemóvel, e não tinha Tamagotchi, não tinha Game Boy, não tinha Playstation, não tinha nenhuma consola, e portanto, nós lá em casa não tínhamos, portanto não tínhamos distrações. E na nossa terra havia uma banda filarmónica, e
era normal, 2 ou 3 vezes por ano, nós assistirmos a concertos da Banda Filarmónica, porque era um evento da terra, as pessoas davam valor. Naturalmente, se nós vemos crianças da nossa idade a fazerem parte de grupos destes, nós também nos sentimos impelidos a fazer parte, porque não é? Mas foi muito... Os nossos pais perguntaram, não querem, não gostavam de experimentar. Nós experimentámos, mas o instrumento que eu queria era trompete. E então deram-me um trompete para eu aprender. A questão é que as bandas filarmónicas, que são as melhores escolas do ensino da música, sem sombra de dúvidas, porque nós, nas bandas filarmónicas, nós aprendemos... Um miúdo de 10 anos aprende com uma pessoa de 60 anos, ou com uma pessoa de 30. E eu não estou a dizer aulas individuais, estou a dizer aprende a estar, aprende os valores, aprende a disciplina de um horário, da assiduidade, a responsabilidade de vir bem fardado, sapatos engraxados, tocar direito, postura, não falar nos concertos, a disciplina de grupo, respeitar os outros. Isto foi tudo o que eu aprendi, que as filarmónicas são escolas de valores. De todo o modo, do ponto de vista artístico, são grupos muito limitados, e são limitados nisto, no capital humano. Porque, como dizem muito bem, ninguém quer ir para uma banda filarmónica tocar um instrumento analógico que implica inspirar, expirar, ler aquilo que está numa pauta e converter isso intelectualmente para uma posição aqui, e a quantidade de sopro e a vibração dos lábios e a postura do corpo. O que é que me falta mais? O que é que eu costumo dizer mais? Nada mais? A mão, a posição da mão. Quer dizer, isto é complexo, é complexo. Só faz bem aos miúdos, mas, portanto, é muito difícil conseguirmos pessoas. Aquilo que se passa é que os maestros acabam por ter uma tendência de encaminhar os miúdos que querem aprender o instrumento musical para os instrumentos que fazem falta. E na altura eu estava a aprender trompete e houve um rapaz que deixou de tocar trompa porque meteu o aparelho nos dentes. E então era preciso alguém tocar trompa. Então perguntaram, olha, não gostavas de tocar trompa? E eu, o que é isso? É aquele instrumento, aquele caracol e tal. E eu, ok, pode ser, vamos a isso. Mas, quer dizer, é na ignorância. E depois uma pessoa aprende a gostar. Por acaso o instrumento que me deram na altura era muito, muito, muito fraco. Muito rudimentar, tinha cheio de problemas técnicos, quer dizer, não dava para nada, ninguém se divertia com aquilo. Mas era o que havia. E nós fazíamos o possível. Até... Começou logo com a trompa ou começou com o clavicorno? Não, eu comecei logo com a trompa, sim, porque há outro instrumento, que é o clavicorno, que é uma trompa em mi bemol, que se toca com vocal de trompete, portanto é parecido, mas toca-se assim ao contrário. Eu comecei... E tem pistões, é mais antiga. Começaste com esse? São instrumentos trazidos maioritariamente de Itália, das bandas italianas e tal, ali do pré-Primeira Grande Guerra. Quer dizer, felizmente a minha banda viu que eu era empenhado e pensaram em oferecer-me um instrumento. A partir daí eu creio que foi determinante para eu me sentir mais motivado a fazer mais. E depois, como é que convences um aluno hoje em dia? Eu minto, eu engano. Isto não há outra forma de se convencer as pessoas. Aliás, Estão aqui pais da Sim, foram enganados, mas eles já sabem. Aliás, eles percebem pelo barulho que há lá em casa, só podem ter sido enganados. Mas, enfim, o marketing é exatamente isto. Por acaso, uma coisa que eu gosto de mostrar aos meus alunos é que a trompa é dos instrumentos mais difíceis de aprender, é muito complicado. Nós, apenas com uma posição, sem mexer em nada, nós conseguimos tocar 16 sons. Quer dizer, agora eu digo ao meu aluno, toca um dó. Não, isso é um mi, toca um dó. Não, isso é um sol, toca um dó. Está bem, é um dó, mas é um dó agudo, eu quero outro dó. Não, isso é um si bemol. Quer dizer, isto são as aulas de trompa. É sério. Não se admirem. Como? Harmónicos, são sons que nós conseguimos tocar com as mesmas posições. É extenuante. Agora, eu não sei como é que consegui convencer, mas uma coisa que eu passo aos alunos que até estão interessados, eu digo-lhes que, ok, tu podes querer tocar um instrumento que toda a gente toca, ou podes querer ser especial. E as crianças gostam todas de ser especiais. E então, consegui. Eu não sei, o João já tocava a trompa, por exemplo, é um dos alunos que está cá, o João já tocava a trompa, mas o David, eu consegui convencê-lo. Não sei, não foi difícil. És altamente manipulável. Mas foi uma conversa... Eu acho que há uma coisa que é... As crianças ou sentem uma ligação logo de imediato com a pessoa que está à frente,
ou percebem que se perceberem que podem estar confortáveis com essa pessoa, a coisa resulta. Porque há uma coisa, o ensino da música ainda é muito arcaico. Nós temos hoje sistemas e ferramentas de ensino que nos ajudam em tudo, mas é arcaico neste sentido, é que ainda é ensino mestre-pupilo. Os meus alunos têm uma aula por semana de 45 minutos comigo, só comigo. Eu sou psicólogo deles, sou o melhor amigo, muitas vezes sou pai, sou mãe, às vezes. Às vezes dá para tudo. E é fantástico que nós conseguimos descobrir muitas coisas, já me aconteceu em alguns casos, eu passar aos pais informações que eles estavam há muito tempo a tentar perceber através de consultas de psicólogos, porque eu sou o fixe, ali na coisa, eu sou o fixe. E eles identificam-se com isso e, portanto, sentem-se confortáveis. Eu creio que isso é uma vantagem, mas devo dizer, eu dou aulas há 12 anos e eu nunca consigo ter... A primeira vez que eu tenho uma classe, chamamos classe, ou seja, o conjunto de alunos que eu tenho, a primeira vez que eu tenho uma classe tão grande provavelmente foi este ano. Tenho 6 alunos, 6. Ao contrário de um professor de guitarra que tem sempre horários completos, tem sempre 20 alunos. Ou um professor de violino, um professor de piano, não é? É um desafio, é um desafio. Nós já sabemos que é muito difícil, e depois os instrumentos são caros, okay? Estes instrumentos são caríssimos, e portanto isso é logo também um travão. E muitos pais são os primeiros a impor o travão aos miúdos. Isto é que é a maior verdade. Mas eu sou uma pessoa muito grata e digo sempre aos pais, eu já agradeço de se ter disponibilizado a vir aqui mostrar ao seu filho aquilo que ele pode aprender, ele que escolha aquilo que mais gostar, não é? Porque só os pais terem a disponibilidade para mostrar aos filhos este caminho, aprenderem música, aprenderem, construírem, desenvolverem capacidades que não conseguem desenvolver do ponto de vista teórico no ensino regular, já é muito bom. Portanto, só temos de agradecer a predisposição. Mas, de facto, respondendo à tua pergunta, é ludibriando. Muito bem. Já estamos quase a chegar ao final. Quero-vos agradecer a todos por terem vindo. Podíamos estar aqui muito mais tempo a falar com o João. Para a semana vamos para a última sessão, já com o David Silva, e vamos falar do clarinete. E vamos nos despedir com música. O que é que tens? Ok. Eu, por acaso, era para ter tocado hoje uma obra que dediquei a ti, que é o Downtown Walk. Mas vais tocar essa? É uma dica. As Não. pessoas vão gostar muito. As pessoas vão gostar muito. E depois vais tocar mais uma. Se as pessoas disserem mais uma... Mas estamos aqui a combinar, eles não estão... Ok, pode ser. Então, eu escrevi o Miquel é uma das minhas referências como trompista. Enfim, ele desenvolve um trabalho fundamental na área das artes, não só da música, mas está nomeadamente virado para a música, que são estas conversas. Entretanto, desenvolve outros projetos para dar música a crianças, oferecer concertos. Mas como trompista, além disso, como trompista eu respeito muito, é uma referência minha, e eu decidi escrever uma música dedicada a ele. Nós nas trompas temos duas situações. Temos as trompas agudas e as trompas graves. Porque o instrumento consegue tocar um registro tão amplo, sons tão agudos e sons tão graves, que nós temos de nos dividir para sermos mais precisos e exatos na orquestra. Então o Miquel é trompa grave. E apesar de eu ser trompa aguda, eu vou tocar isto, mas, portanto, esta obra foi pensada no Miquel, nas capacidades dele. É uma obra que passa sempre mais ou menos no registro mais grave da trompa e que percorre, vejam isto, excertos de obras, das grandes obras orquestrais, que têm partes importantes para a trompa grave. Ou seja, nós para fazermos provas para uma orquestra, temos de tocar, as provas da orquestra são muito exigentes, têm 3 eliminatórias, e nessas eliminatórias nós temos de tocar, além de outras coisas, temos de tocar excertos de grandes obras orquestrais em que a trompa tenha destaque, que é para eles ver, que é para o júri ver que capacidades nós temos de desempenhar esse papel depois na orquestra. E então o Miquel passou os estudos dele a fazer provas de orquestra, entrou nas melhores orquestras de jovens do mundo e, portanto, conhece muito bem, a fundo, muitas passagens que aqui há. Vocês, muitas não conhecem, mas para os trompistas isto é uma maré de emoções, porque lembram-se sempre das provas e da preparação para as provas. Então eu vou deixar-vos aqui com um passeio pela Baixa, chama-se Downtown Walk.
Se quiserem ouvir uma versão melhor desta obra e das outras que toquei, o meu disco está disponível. Exato, chama-se Postcards, são postais, vem com surpresas lá dentro, está disponível e eu posso autografar hoje. Bom momento de publicidade. Exato, sim. E acho que as pessoas estão a pedir mais uma. Pois, acho que sim. Mais uma. Sim, sim. Mas só pode ser uma. Exato, uma de cada vez. Não, já agora permite-me, Micael, que estamos a terminar também, e este é o meu extra e por aqui fico. Quero agradecer não só o convite para fazer parte deste ciclo de conversas sobre música, sobre a vida e a carreira dos artistas, que tanto dignifica a nossa profissão, mas agradecer o trabalho que tu tens feito pela nossa área, não é? Tu estás a chegar às pessoas e estás a levar-nos às pessoas. Tu és a ponte de ligação que nós estávamos a precisar, sobretudo então com o momento da pandemia, com o lockdown, isso ainda se veio a verificar mais. Os músicos, sobretudo de formação clássica, precisam muito desta proximidade com o público e tu permites isso. Portanto, eu só te tenho a agradecer o teu trabalho. Uma salva de palmas para o Micael. Ok. Eu termino agradecendo a vossa presença. Termino esta sessão com um tema que percorre todas as minhas apresentações e que provavelmente dispensa apresentações. Eu deixo uma pista para os cinéfilos. Eu deixo a pista. Esta música retrata as experiências e as aventuras do Inspector Clouseau.
Obrigado.